Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com a medida com que medirem. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Ou como poderá você dizer a seu irmão: deixe que eu tire o cisco de seu olho, quando você tem no seu uma trave? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Evangelho que traz sempre uma boa notícia. Evangelho que é uma luz que nos guia, porque traz para nós a palavra e o ensinamento de Jesus de Nazaré. Ele, o próprio Filho de Deus. Ele enviado pelo Pai para nos ajudar a viver bem. E vocês perceberam nessa página do Evangelho que acabamos de ler hoje algumas poucas orientações de uma sabedoria grande, de uma grande sabedoria humana, porque quanto mais humanos nós somos, mais divinos nós seremos. Recomendações fáceis de serem entendidas. Acho que aqui não precisa fazer muitos comentários. Seria só parar um pouco a respeito dessas orientações que o Evangelho nos dá e que trazem para nós o pensamento e o ensinamento de Jesus de Nazaré. Não julguem para não serem julgados. Como é importante isso, não julguem. Com que facilidade nós julgamos e condenamos os outros. O outro é sempre uma pessoa, um ser humano. É um mistério. Muitas vezes nós julgamos e condenamos por coisas que nós vemos ou sentimos, mas nós não sabemos o que se passa dentro de uma pessoa. Por isso que vale a pena a gente nunca julgar. E depois vocês vejam outra recomendação do Evangelho. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Vale a pena a gente parar um pouco e pensar. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Ou como poderá você dizer a seu irmão: deixe que eu tire o cisco de seu olho, quando você tem no seu uma trave? Vale a pena
parar um pouco diante dessas palavras, diante dessas recomendações de Jesus e ver se realmente o Evangelho consegue nos converter e criar em nós um olho de amor, de compaixão e de misericórdia. Parar um pouco diante dessas palavras para nós podermos corrigir as nossas atitudes que às vezes são impensadas, fazemos as coisas sem pensar, não percebemos. Por isso que é muito importante ter um olhar assim de sinceridade para conosco mesmo e procurar de mudar certas atitudes, especialmente de julgamento e condenação com tanta facilidade. Porque Jesus se posiciona claramente contra o julgamento arrogante. Trata-se de um julgamento que despreza e condena. Emitir juízo sobre alguém é, no mínimo, imprudente. Primeiro porque, como disse, toda pessoa é um mistério. E não está em nosso poder conhecer-lhe o interior, o que pensa e o que sente. Segundo, porque, mesmo que sejamos testemunhas oculares de suas atitudes, corremos o risco de interpretá-las erroneamente, não raro movidos por preconceito ou má fé. Não fomos criados para condenar, e sim para amar. Eis porque Jesus nos deixa um recado sensato e mais que oportuno. Tire primeiro a trave do seu olho, então você enxergará bem para tirar a trave do olho do seu irmão. Tarefa para a vida inteira, já que corrigir os próprios defeitos não é fácil nem automático. Requer intenso e perseverante trabalho espiritual. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.